Mas o Fluminense foi o time que ele realmente marcou primeiro para o público, principalmente do Rio de Janeiro. E ali, você acha que foi o time que você primeiro se firmou no cenário brasileiro, ou você vê que antes, no São Paulo, já tinha um reconhecimento? Eu confesso para você que conheci no Fluminense. Sim, sim, não, foi no Fluminense. Eu saí do São Paulo na categoria de base ainda, sem ter jogado pelo profissional, sem ter estreado no profissional. Então eu também sou muito grato ao Fluminense por ter me dado essa abertura de voltar para o Brasil, de ter aberto o mercado no Brasil, no nível profissional, né? Então é um clube que eu tenho muito carinho. Bom, formalidades feitas, como é que era Laranjeiras na época? Como é que foi chegar no Rio de Janeiro, uma cidade muito movimentada, né? Uma cidade que muitos jogadores se perdem no Rio de Janeiro. Uhum. E você é muito focado, sempre foi muito focado. Como é que foi para você toda aquela mudança? Como é que estava o Juan? Jogador, a gente sabe da sua qualidade, mas como é que estava você enquanto indivíduo, depois de passar pela Europa? Como é que você estava? Tava bem difícil, assim. Essa adaptação para mim foi bem difícil, eu nem imaginava, mas foram muitas coisas, né? Assim, voltar para o Brasil, eu que sempre tinha jogado no Brasil em São Paulo, então essa mudança de estilo de jogo. E antes de uma passagem na Europa, né? Então, assim, é, um choque de cultura, tática, técnica do dia a dia. O clima foi uma coisa também assim que demorou muito para eu conseguir me adaptar ao calor do Rio de Janeiro, vindo principalmente da Inglaterra, que também já é mais quente, bem mais quente que São Paulo. A estrutura também é completamente diferente. Então, foi um período difícil de adaptação ali, de quase um ano ali, que eu fiquei meu primeiro ano no Fluminense em 2004, praticamente sem jogar. Joguei 6 jogos só. E aí, em 2005, que eu me torno titular. E aí sim consigo é, entender toda essa diferença, todo esse estilo de jogar do Brasil e do Rio de Janeiro. Mas de fato consegui ter performance, né? Ter rendimento, porque no primeiro ano eu já estava, né, entender se entende errado, mas de fato conseguir executar às vezes leva um tempo. E em 2005 eu consegui ser titular e ter sequência. Duas coisas, né? Primeiro, São Paulo é mais frio que Inglaterra, que Londres mesmo? Foi isso mesmo que você falou? São Paulo é bem Caraca. mais frio. Não, 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 não. São Paulo é mais frio que o Rio. Ah, Sim, não é tá. tão. Mas Londres é mais frio Ah, tá. Que que eu nunca, São eu, Paulo. eu Sim, nunca fui sim. lá, mas eu imaginava que lá também era Não, brabo o não, negócio lá. lá é complicado. Lá, ainda mais pra gente aqui brasileiro, né? Lá é como se fosse 9 meses de inverno, porque o verão lá, na minha época, era 20 e poucos graus, não Uhum. passava disso, mas ficava ali em 18. E aí depois, primavera e outono, ficava mais ou menos em torno de 10, 12, 8. E aí vinha o invernão mesmo, que aí ficava 0, 2, 3, às vezes batia o negativo -1, -2. Nossa. Mas então, assim, pra gente era o ano inteiro de inverno, né, praticamente. E aí no verão a gente já férias, então já passa passar um mês e pouco aqui, um mês de pré-temporada, um mês de verão, acabou o verão. Aí era friozão bravo. E daí pro Rio, 40 graus. Quem que acreditou no Juan de 2004 para 2005 para te manter, para você iniciar a temporada como titular, para você ter a sequência que você deveria ter? O meu empresário, Eduardo Duran, acreditava muito em mim, tanto é que me direcionou para lá por acreditar que eu teria futebol, né, para jogar no futebol brasileiro. E quando eu cheguei, o diretor era o Paulo Angione. E o Paulo Angione foi um cara que, infelizmente, nessa época ficou pouco tempo lá no Fluminense, mas foi um cara que conversava comigo, mesmo eu comecei titular, no primeiro amistoso da pré-temporada eu saí, aí depois fiquei no banco praticamente o resto do ano. E ele era um cara que chegava e me falava, pô, você tá vindo de adaptação, fica tranquilo, trabalha e tal. A gente entende todo esse processo de adaptação, então, cara, trabalha, faz seu trabalho e tal. Só que ele acabou que ficou pouco tempo. E depois que ele saiu, não lembro que o diretor que assumiu agora de cabeça, mas aí as coisas foram, eu fui ficando mais de lado, aí depois o Fluminense contratou o Vitor Boleta, então já fiquei de terceira opção ali, que é uma coisa difícil, né, pro Quem jogador. era a Era o primeira Júnior opção? César, Júnior César. e depois trouxeram o Vitor Boleta, que estava jogando muito bem no Vasco. E aquela coisa, você vai fazer o coletivo, você nem participa, né? Você fica de fora e tal. Então, é difícil o jogador encontrar motivação ali para treinar sério, para se dedicar e tal. Então, passei esse período difícil para
essa reviravolta em 2005. Você nunca foi da noite. Não, nunca Nem o fui. Rio de Janeiro conquistou você. Não, nunca fui. Tentei ter um lado profissional. Teve um período da carreira que eu acabei saindo um pouquinho mais, mas foi um período curto, assim. Então, eu sempre tive essa visão muito clara de que a vida da noite era incompatível com a vida de atleta. Oh, então, sua visão além do tempo, antes do tempo. E o Angione depois teve o tempo também necessário para demonstrar o grande profissional que ele é no próprio Fluminense. Voltando a esse início de temporada de 2005, que é o que realmente interessa para a gente aqui no Papo, que é o seu grande momento nas Laranjeiras, antes de virar o Juan, muito identificado com o rival Flamengo. A gente vai chegar no porquê dessa troca, que é uma troca difícil. Você começa o Carioca, já mais adaptado, e o Fluminense entre os favoritos. O Fluminense Unimed, na época, que era grande investidora e tinha um potencial grande para formar um bom time e um elenco forte em 2005, né? Comentávamos aqui fora do ar. Quem que você lembra que estava lá já de início? O que você pode falar mais? Lembro bastante. Lembro a gente, principalmente no primeiro semestre, né? O time que foi campeão carioca e finalista da Copa do Brasil era o Kleber no gol, às vezes revisava com o Fernando Henrique, Gabriel na lateral direita, Antônio Carlos, Marcão, Fabiano Heller, eu na lateral esquerda, de volante o Diego Souza e o Arouca, Felipe na meia, e no ataque o Leandro Guerreiro e o Tuta. Esse era o time base. Assim. Tá bom para vocês? Acho que daria para conseguir alguma coisinha hoje, por exemplo. Um time muito forte. Marcão jogando de zagueiro. Não se engane, líbero, ele não estava de volante, ele estava de líbero. Esse 3-5-2 do Abel Braga, sim, técnico durante toda a temporada, o Abelão. O Felipe teve aquela situação que ele acabou saindo, né? Como é que foi para vocês do elenco a questão do... Foi muito triste, né? Porque, ele era um jogador muito diferente, né? A gente sabia muito da qualidade dele e ele estava num momento muito bom, ele ajudava muito o time. E teve a suspensão dele de... Sim. 3, 4 meses, não sei, enfim, o tempo exato agora, mas fez foi uma um golaço e conseguiu uma suspensão. Felipe, meu cara. Felipe, meu amigo Felipe Paes, que é um sonho ter você aqui, que eu quero fazer com o Felipe sobre o Flamengo. Aí vai ser difícil trazer o cara. Você é tranquilo. Aí, a falar sobre o Flamengo vai ser, porque a ligação dele com o Vasco. Também é grande, né? Mas você vê a qualidade, né? No jogo que aprontou essa situação, ele mete Campinense. Foi. E a gente ainda conseguiu passar lá e fomos até a final da Copa do Brasil. Mas era um baita jogador, né? Que prazer ter podido conviver com ele, jogar com ele. Não, e no treino, né? Melhor ainda. Era demais. Ver ele todo dia assim era de encher os olhos mesmo. Fazer uma pergunta que está dentro da pauta. Não parece, mas está dentro da pauta. Você que treinou com Vieira, com Bergkamp, com um monte de jogador de altíssimo... Canu estava naquele time do Arsenal. Um monte de jogador tecnicamente muito qualificado. Como você colocaria o Felipe tecnicamente comparado a esses caras? Putz, cara. Mesmo nível ou acima, cara. Porque, assim, o Felipe realmente era um... Eu falei Bergkamp, hein? O Bergkamp, talvez o nível técnico, o Bergkamp era mais elevado, assim, porque o Bergkamp tecnicamente era fora de série. Mas o Felipe tinha outras características melhores que o Beckham também, né? O drible, esse arranque curto, assim, tinha uma visão de jogo. Era impressionante como ele sabia puxar a marcação adversária e achar um adversário no espaço vazio. Me deixou na cara do gol algumas vezes e era direto. Nessa enfiada de bola rasteira, eu não sei se eu, com 36 anos, vi alguém com tanta capacidade de achar. Claro que o Ronaldinho Gaúcho era de tudo, né? Mas o Felipe, nessa enfiada de bola de salão rasteira, era uma... E no Fluminense ele tava... Uma pena ter acontecido. Claro que tava muito também, forte ali. Né, o Felipe tem culpa no caso, mas pro futebol uma pena, né? Porque ele tava muito bem ali e jogaria mais com o Pet também, né?